Essa é a nossa aula de hoje, a aula 13, tá? Na sequência funções. Boa tarde, Rainer. Essa aula de hoje é uma aula bem simples, mas a gente tem que prestar bastante atenção nas informações, que é uma aula onde requer foco nos gráficos, porque a gente vai apresentar uma leitura informal de gráficos. Então, é questão de foco e observação mesmo. Não é nada demais, não. É só apresentação de gráfico, onde envolve conceitos de funções. Aí, como postei no material de vocês, diz aí, leitura informal de gráficos. Vamos observar alguns gráficos disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, esses gráficos que a gente vai ver hoje, todos são gráficos do IBGE, tá? Então, são gráficos onde existe uma pesquisa real. Então, apresenta uma informação real. Gráficos como estes são comuns em jornais, revistas, na internet e em outros veículos de comunicação. A partir deles, conheceremos algumas propriedades das funções representadas por eles. Então, na nossa atualidade, o que a gente mais observa nos jornais é o gráfico da evolução dos números de casos de Covid-19, como também números de mortes e a redução. Então, uma coisa bem pertinente na atualidade, questão de gráfico, né? Todo dia a gente vê em jornal algo do tipo. Esse primeiro gráfico, ele diz o seguinte: o gráfico relaciona duas grandezas, a taxa percentual de urbanização, eles vão relacionar aqui a taxa de urbanização e o tempo no período de... Da Paisca não, estamos pequeno. Então, vamos lá, o gráfico relaciona duas grandezas, a taxa percentual de urbanização e o tempo, período de 1940 a 2010. Então, nós temos duas grandezas relacionadas, a taxa percentual de urbanização e o período de tempo que vai de 1940 a 2010. A taxa é função do tempo, ou seja, a taxa aqui, pessoal, que é a coluna Y, do eixo Y, ela é função do tempo decorrido aqui embaixo. Ok? Então, é uma função. Por que é uma função? Porque cada valor observado em X, no eixo X, que são os anos, ele vai ter apenas um correspondente no eixo Y. Por exemplo, aqui, no ano de 1940, qual vai ser a taxa percentual de urbanização? 31,5, 31,24. De 1950, 36,16. Ou seja, cada ano só vai apresentar um único correspondente no eixo Y. Esses valores aqui, 31,24, faz parte é a taxa de urbanização, é do eixo Y. 36,16, também taxa de urbanização, vai se encontrar aqui no eixo Y, assim por diante. Ou seja, dando sequência aqui à leitura, por exemplo, aliás, a taxa é função do tempo para cada ano corresponde um único valor do percentual da população brasileira que vive em zonas urbanas. Por exemplo, em 2000, 81,23% da população brasileira vivia nas zonas urbanas. Ou seja, no ano 2000, aqui, aí você vai lá no eixo Y, vai procurar o correspondente aqui, a gente vai ter 81,23% é o correspondente. É fácil perceber que a taxa percentual, aliás, é fácil perceber que a taxa cresce, ou seja, aumenta, à medida que o tempo avança. Dizemos que essa função é uma função crescente. Aqui, bem fácil a gente perceber. Inicialmente, a gente começou no ano de 1940 com uma taxa de urbanização em torno de 31%. Aqui. À medida que o tempo vai passando, no eixo X aqui, vai aumentando lá em cima, no eixo Y. Vai aumentando. Ou seja, só aumenta. Então, aqui nós temos uma função crescente, que ela vai sempre crescer.
Professor, Oi. explica de novo, por favor. Ó, à medida que o tempo vai passando, por exemplo, 1940, aí nós temos aqui o correspondente de 1940 no eixo Y, no caso ele bota só o valor aqui em cima, é 31,24. Esse 31,24 é onde eu marquei aqui, que eu acabei de apagar, bem aqui, suponho que seja aqui. Então, nós temos sempre o par ordenado. No ano de 1950, nós temos o correspondente como sendo 36,16. À medida que vai passando o tempo aqui, ó, percebe que vai sempre aumentando o valor lá em cima do gráfico. 1970, 55,2, 55,92. 1990, 75,59. 2010, 84,86. À medida que o tempo vai aumentando, no decorrer dos anos, vai passando o tempo, a taxa de aumento também, a taxa de urbanização no Brasil também aumenta. É por isso que é chamado de função crescente, que só vai crescendo o gráfico. Os valores só aumentam. É chamado de uma função crescente. Tudo bem? Deu para entender? É Pois uma não. função que só cresce. Isso, porque ó, você pode observar que os valores aqui do eixo Y vão sempre crescendo à medida que vai passando o tempo embaixo. Onde eu estou passando a borracha em cima. É uma função crescente. O gráfico vai subindo. É chamado de função crescente. Aí ele também, nesse exemplo aqui, diz o seguinte: no gráfico evidencia-se também um forte crescimento da taxa até o ano 2000. Vamos observar aqui. Observem que de 1940 até 2000, está bem aqui, o gráfico cresce rapidamente, ele está mais inclinado. Ele está mais inclinado. A partir daqui, de 2000, a partir do ano 2000 aqui, a partir desse ano, o que acontece? Percebam que está menos inclinada aqui a curva aqui. Ela dá uma pequena, ela não para de crescer, mas só que diminui a inclinação, ou seja, cresce mais suave. Então, é parecido um pouco com alguns gráficos da Covid-19 que passam nos jornais, que no Brasil teve uma aceleração bem grande em alguns estados, aí começaram a cair bem devagarzinho, é o que está acontecendo no Brasil, mas tipo assim, suavemente. Aliás, nem começaram a cair, começaram a suavizou, tipo essa outra linha que eu estou fazendo aqui. Tipo assim, os gráficos de Covid-19, alguns gráficos eu estava observando, uma crescida rápida e depois continua crescendo, mas só que numa velocidade menor. Aí fica mais, desce um pouco a inclinação da reta, tipo essa parte aqui. O gráfico 2 também, são gráfico do IBGE. Esse vai dar para vocês conseguirem ver. Não deu para fazer maior. Mas é o seguinte, o gráfico mostra uma grande conquista da sociedade brasileira. A queda na taxa de mortalidade infantil desde 1980, passando pelos dias de hoje até as projeções para 2050. A relação entre essas duas grandezas, taxa e tempo, define uma função. A cada ano está associada uma única taxa de mortalidade infantil. Ó, novamente, define uma função, porque cada ano aqui embaixo ele vai estar relacionado apenas a uma taxa de mortalidade lá em cima do eixo Y. Cada ano aqui que se passa aqui embaixo, ele só se relaciona com um único valor correspondente ao eixo Y em si. É por isso que é chamado de função. Aí, o que ele diz aqui embaixo, mais continuando? Em todo período considerado, a taxa de mortalidade diminuiu à medida que se avança os anos. Observem aqui. Ele está para ampliar. Deu para ampliar um pouquinho. Começamos em 1980, bem aqui. Há uma taxa de mortalidade em torno de 70%. Está vendo aqui? 70 para 1.000, né? 70 casos a cada mil. É a taxa de mortalidade infantil. Sim, pessoal, aqui é o título do gráfico, tá? Nós temos a taxa de mortalidade infantil no Brasil, óbitos por mil habitantes. Então, 73 a cada 1.000 habitantes, no ano de 1980, morriam. Aí, com o decorrer do passado tempo aqui embaixo,
Percebam que aqui no ano que a gente está, deixa eu ver se eu consigo identificar, bem aqui, pronto, 2000. Perceba que o gráfico, Não dá para ele, enxergar os números. percebam que ele diminuiu. Ele começou alto, lá em cima, né, na casa de 70, e atualmente, né, em 2000, está por aqui, olhando lá no gráfico, em torno de 15, 14,6, ou seja, teve uma grande diminuição. Então, isso é uma coisa boa, né, que diminuiu a quantidade de crianças mortas no Brasil ao longo desses anos todos. Deixa eu ver o que é que ele fala mais aqui. Observe que em 1980 a 2000 a taxa reduziu em 40 óbitos por 1.000 habitantes. Ou seja, 1980 era em torno de 70, em torno de 70, bem aqui no início, né? Quando começou a coletar esses dados. Em 2000, bem aqui, bem por aqui, pessoal. Pronto. Aí 2000 ficou próximo de 30. Pronto. Como aqui é na casa, no início era na casa de 70, aqui na casa de 30, 70 para 30 tem uma diferença de 40, né? É por isso que ele fala que tem uma redução de 40 óbitos por cada 100 mil habitantes. Por cada 1.000 habitantes. 1.000 nascimentos, aliás. Por cada 1.000 nascimentos. De aproximadamente 70, eu já falei, por 1.000 habitantes, para aproximadamente 30 por 1.000 habitantes. As projeções indicam que em 2020, ano vigente, a taxa estará próximo de 15, como eu já citei, bem aqui, né? Bem próximo de 15 por 1.000 habitantes. Em 2050, atingirá um valor próximo de 7 por 1.000 habitantes. Então, 2050, bem aqui no finalzinho, aí a taxa no ano 2050, a taxa aqui no eixo Y vai para metade de 14, então, aproximadamente 7. Deixa eu limpar aqui. Pronto, 2050 está bem aqui no finalzinho. Então, olhando para o eixo Y, a gente faz uma reta paralela, né, o eixo X, quase isso, né? Então, seria bem aqui o correspondente. O eixo Y, aproximadamente 7. E a tendência é cada vez diminuir mais, né? Acho que o ideal seria, acho não, o ideal seria zero mortes das crianças que nascessem. Então, esse aqui é um caso de uma função decrescente. Ó. Por quê? Começa alto, começa lá em cima, aí vem caindo. Ao longo com o passar do tempo, aqui embaixo, esse gráfico vai caindo. À medida que passa os anos, ele vai decrescendo. Então, é uma função decrescente, que nele citou aqui em cima. Aqui lá, os valores só cresciam e aqui só decrescem. Aí já esse outro é um gráfico mais... ele não tem uma constância, né? Oscila mais os valores. Então, tem que observar bem detalhadamente cada período, onde é que ele cresce, onde é que ele não cresce. Então, vamos lá. O gráfico seguinte mostra a relação entre duas grandezas. O número de óbitos por AIDS no Brasil, por 100 mil habitantes, e o tempo de 1990 a 2009. Então, esse gráfico ele vai ter uma relação entre o número de casos de AIDS e o tempo de 1990 a 2009. Essa relação define uma função, pois cada ano corresponde a uma única taxa. Olhando aqui o gráfico, o que ele quer dizer. Pronto, nós temos aqui o título do gráfico, né? Que é o número de óbitos por AIDS no Brasil, por 1.000 habitantes. E esse número vai estar aqui na coluna do eixo X. E aqui o tempo ao longo de 1990 até 2009. E ele diz que é função, porque cada valor aqui cada ano aqui, no decorrer de cada ano, ele vai ter apenas um único correspondente
de número de casos diários. Por exemplo, que eu tenho um ano 1990. 1990 e vai corresponder a 37, a 3,7. Outro ano aqui, fácil de visualizar, por exemplo, o ano de 1994. O correspondente dele vai ser exatamente 8,7. Então, cada ano só vai ter apenas um único correspondente no eixo Y, que é o número de casos. Então, por isso que é a função. Aí, outra palavra, como é que ele fala aqui? Deixa eu ver aqui. Essa relação define uma função, pois a cada ano corresponde uma única taxa, né? Uma única taxa de número de áreas. Aí, no primeiro ano, de 1999, ou de 1990, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes era de 3,7. Que é essa parte, que é esse aqui, 1990, a taxa era de 3,7. Lembrando que a taxa está representada no eixo Y, o eixo está em pé, por 100 mil. De 1990 a 1995, vamos olhar aqui direitinho, 1995, não, 1990 a 1995. Pronto, nesse intervalo de tempo aqui, o que foi aconteceu? As taxas aumentaram. Olha só, era 3,7 em 1990, 1990, 1995 foi para 9,7. Ou seja, aumentou consideravelmente, né? Esse aumento aqui, dá para a gente perceber facilmente que ele aumentou bastante. Bem inclinado essa parte desse gráfico no intervalo de 1990, que era 3,7, a 1995, que era 9,7. Então, teve uma crescida muito, muito rápida. Então, nesse intervalo de tempo, de 1990 a 1995, o gráfico tem é crescente. Então, o valor só cresce. Então, aqui, as taxas aumentam nesse intervalo em função, é uma função crescente. Em 1995 foi registrada a maior taxa, em 1995 foi registrada a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, que é de 9,7. O gráfico aqui, pronto, vocês observarem direitinho aqui, esse valor de 9,7, que corresponde a 1995, um ano, né, em vigor, esse ano, no caso, foi a maior taxa envolvendo números de casos de AIDS por 100 mil habitantes, 9,7 para cada, para cada 100 mil habitantes, né, a taxa aqui, referida à taxa. Aí, no decorrer do tempo, continuar aqui a leitura. Assim, o maior valor dessa função é 9,7 por 100 mil habitantes. Então, o maior valor da função é justamente 9,7, e foi onde o gráfico atingiu o maior valor. São reais, sim, Leandro, as informações são todas reais, tá? É do IBGE. Então, esse aqui, 1995, foi onde o pessoal se preocupou mais com a AIDS, então teve mais contaminação, né? Deixa eu ver aqui, me perdi um pouco aqui na leitura. Pronto. De 1995 a 2000, as taxas diminuíram nesse intervalo, a função decrescente aqui, né? 1995 e 1996, não, 96, né? Não, 95 a 2000, isso. Aqui ele tinha 9,6 até o ano 2000, até aqui. A função só caiu. O gráfico deu uma despencada. Então, essa parte aí, ela é decrescente, nesse intervalo. Aí, depois desse intervalo, o que acontece? Depois daqui de 2000 bem aqui, que é o ano de 2000. Depois de 2000, o que acontece? Ela fica um pouco estável. Então, não tem nem muita queda, nem muita crescimento. Fica um pouco estável. Se vocês observarem bem, de 2000 até 2003, praticamente não tem alteração aqui nessa parte. É o que ele vai comentar aqui embaixo.
De 1995 a 2000 as taxas diminuíram, né? A gente comentou nesse intervalo com decrescente. De 2000 a 2003 a taxa permanece praticamente não se alterou. Então aqui nesse intervalozinho praticamente não teve alteração. Eu estou com borracha em cima. Aí uma nova queda ocorreu em 2006. 2006 aqui, caiu para 5,9. Em seguida de novos aumentos até 2009. Então tinha 5,9 aqui, então uma pequena queda, depois foi subindo, teve uma leve subida até 2009, que parou com 6,3 a cada 100 mil habitantes. Se a gente considerar aqui, deixa eu ver, quando analisamos os 10 últimos anos do período considerado, podemos notar que a taxa de óbitos por 100 mil habitantes manteve-se na faixa de 5,9 a 6,4. No caso, os últimos 10 anos, vai de 1999 aqui, 1999. 1999 eu tenho 6,4 a 2009. Então, ele diz assim, que os casos, a faixa se manteve, né? O número de óbitos se manteve entre 5,9 a 6,4. Ou seja, o maior valor desse período foi 6,4 e o menor foi 5,9. Então, o intervalo oscilou, o número de mortes oscilou entre 5,9 a 6,4. Foi o menor e o maior valor observado nesses 10 anos. E 10 últimos anos aqui. Pronto. A despeito dos avanços do tratamento da doença, no qual o Brasil é referência internacional, é sempre muito importante lembrar que a AIDS ainda não tem cura. E informação e prevenção são sempre as opções mais seguras. Ou seja, galera, sempre que forem brincar, né? Cuidado, se previnam. Aí tem uma perguntinha aqui. No ano de 2009, a população brasileira estava próxima de 190 milhões de habitantes. Qual foi o número aproximado de óbitos por AIDS registrado naquele ano? Aqui, galera, 2009, tá falando, deixa eu falar aqui, tô falando desse ano aqui, 2009, onde a taxa por cada 100 mil habitantes, taxa de mortes, era 6,3. Ele diz que nesse mesmo ano, a população brasileira era em torno de 990 milhões. Então, pergunto para vocês, como é que eu faço para descobrir qual foi o total de mortes nesse período? Alguém poderia me dizer? Vamos lá. Aguardando ideias aí. E aí, pessoal, de novo, no ano de 2009, a população brasileira estava próxima de 190 milhões de habitantes. Qual foi o número aproximado de óbitos por AIDS naquele ano? Olhando aqui o gráfico, nós temos, no ano de 2009, a taxa de mortes por cada 100 mil habitantes é 6,3. Então, como é que eu posso calcular a quantidade de mortes total por 100 mil? Não, 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 não. Não é isso não. Quase isso. Atenção, ó. Vocês não estão entendendo o que significa a taxa lá em cima, né? Sim. Quer dizer, pessoal, esse Não, pode, 6,3, oi, não poderia fazer regra de 3, não. como? É 6,3 para 100 mil e 6,3 para o tanto de habitantes de 2009, não? Calma, de novo, deixa eu escrever aqui, que tá dizendo. Vou escrever aqui aqui na própria slide. 6,3 para 100 mil, assim, E 6,3 para o tanto de habitantes que tu disse em 2009. Não poderia, não? 6,3 para 190 milhões, desse jeito? Não, sem Não, o 6, 190 mil, né? 6,3, sem o 6,3 em 190. Que tal tá um X? É, isso.
Pronto, desse jeito mesmo. Deixa eu só ver uma coisa que é 190 milhões, né? É milhões, né? Oi, fale, ajeita o áudio aí, tá ruim só. Então, assim, né, pessoal, o que significa esse 6,3 para cada 100 mil lá na questão, em 2009? Significa que a cada 100 mil pessoas morrem 6,3 pessoas infectadas por AIDS. É isso que significa cada taxa dessa. Por exemplo, em 95, esse 9,7 quer dizer o quê? Que para cada 100 mil habitantes, morriam 9,7 pessoas, quase 10 pessoas contaminadas por AIDS. Então, é exatamente isso que quer dizer esses valores aí. Então, como a Jamie falou, o ano que a indagação que está sendo feita é o ano de 2009. E 2009 tem uma taxa exatamente igual a 6,3. Ou seja, 6,3 o quê? Mortes. Pensa que são mortes. E os habitantes são 100 mil. Ou seja, para cada 6,3 mortes, isso equivale a 100 mil, isso em 2009. Então, quantas pessoas morreram, X, se a população é 190 milhões? Deixa eu ver se eu não errei aqui, 190, não, mais um zero, não? Pronto, 190 milhões. Então, fazendo esses cálculos aqui, que vocês sabem, a gente vai encontrar exatamente x igual a Professor, 11 ali mil. é x ou é 2x? Aqui, eu falei como se eu fosse assim, né? Ai, ai, aqui, né? É x. 6,3 está para 100 mil. Deixa eu refazer isso aqui do zero. Pronto, lá. Voltando lá na tabela, de novo. Esse 6,3 aqui de 2009 quer dizer o quê? Que a cada 100 mil habitantes, no ano de 2009, morreram 6,3. E a gente quer saber quantas pessoas morreram nesse mesmo ano, se a população do Brasil é 190 milhões de habitantes. Era, né, nesse período. Então, aqui nós temos as mortes e aqui os habitantes. As mortes eram 6,3 em 2009 para cada 100 mil. Pronto, 100 mil. Aí eu quero saber quantas pessoas morreram ao todo, se a população é 190 milhões. Pronto, desse jeito. Fazendo meus pelos extremos, a gente vai ter que x, se calcular vocês fazem facilmente, vai ser 11.970 mortes. Ou seja, ao todo morreram 11.970 pessoas, né? Caso que são mortes. Tudo bem? Então, é isso que reflete o gráfico. No caso do gráfico anterior, deixa eu voltar aqui nos gráficos aqui, para a gente entender melhor. Esse gráfico de mortalidade. Olha só. Taxa de mortalidade infantil por óbitos por mil habitantes, por mil nascimentos. Então, o que significa isso? Por exemplo, aqui em 2000, vou pegar um valor aqui pronto, 2020. 2020 aqui, não, 2020, pronto. Esse valor está exatamente igual a 14,60, próximo de 15. Ou seja, em 2020, a taxa para cada mil nascimentos, morrem em torno de 15 bebês. No ano de 1980, quando começou, para cada mil habitantes morriam 70 bebês. A cada mil bebês nascidos, morriam 70. Tá? Então, espero que tenha ficado claro essa parte aí do gráfico. Pronto. Agora sim. Agora é a vez de vocês. Isso aí já faz parte da primeira questão da atividade da aula 3, tá? Que eu vou Essa postar depois atividade como vai ser postada?
Vou postar, mas agora vocês vão fazer agora, atividade de classe. Começar agora. São 4 questões e terminar em Mas meia a hora. gente, Vamos lá. mas a gente vai postar essa atividade? Vão sim, vai organizando no caderno bonitinho. E depois eu vou lançar como atividade lá no sala de aula. Então vamos lá, galera. 10 minutinhos para vocês tentar fazer aí. Eu vou pedir que alguém me mostre. Não, 10 minutos. São 5 itens, 10 minutos talvez dê. Mas já já eu escolhi alguém para me mostrar. Deixa eu olhar quantos tem na reunião hoje. Sabe, sim. Acabou de fazer uma questão mais difícil, não sabe isso aí. Ah, pessoal, só uma ajuda aqui para vocês. Ó. Eu estilo aqui para vocês essa questão. No caso, ele vai querer os horários, os intervalos de hora, de acordo com o horário mesmo normal. Ó. O gráfico ao lado representa a oscilação diária do valor da ação de uma empresa. Quanto vale, né? Comercializada em uma bolsa de valores, desde a abertura do pregão, às 10 horas, até o fechamento às 18 horas. Convencionamos que T igual a zero, aqui, ó, no eixo X, é igual a 10 horas. T igual a 1 é igual a 11. Então, quando o T for 1 aqui, está se referindo a 11 horas. Aqui, 0 se refere a 10. O 2 a 12. O 4 a 14, assim por diante. Tá? Essa observação aí. O 0 é 10, 1, 11, 2, 12, o 3, 13, 4, 14, o 5, 15. Isso horas, né? 15 horas. E aqui é o valor da empresa, né? Quanto é que ela valia. No tempo zero aqui, que é 10 horas, essa empresa valia R$ 10, a ação dela. Tá? Ó, uma ajudazinha para vocês. No tempo inicial, às 10 horas, no tempo zero, valia R$ 10. Por exemplo, aqui, quando se passa 2 horas depois das 10, então é 12 horas. Às 12 horas, essa empresa valia 10,50. Então, analise direitinho aí, tentem resolver. Não, só resolver as questões, para depois postar lá no sala de aula. Entendeu o que, Gabriel? Fala no áudio. Lá, Gabriel, não entendeu o quê? Eu tô lendo, viu, Fabrício? Pode falar, Fabrício. Pergunta para mim direto. Sei não, eu tá falando como se estivesse falando com. Sei não, esse Fabrício. Vou mandar não, Fabrício. Tá falando você, só porque tá perturbando. Mas Fabrício tá ali papando na aula, né, Fabrício? E aí, Fabrício, vocês viram a primeira? Vamos lá, Fabrício, eu quero ver a tua primeira questão resolvida. Liga a câmera aí pra me ver. Não tem problema não, tem webcam. O queixo, mas é queixudo, hein?
Ai, ai, ai. E alguém já fez, pessoal? Bora, pressão, pressão. E tem alguém já conseguiu? Uma dúvida aí, Emily. O que ele tá pegando? Fala aí no microfone. Bora, pessoal, pode falar, pode perguntar. Tirar as dúvidas. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, nós temos uma aula amanhã, né? 2 horas. Mas essa aula da manhã eu não vou poder dar esse horário, 2 horas. Então, eu quero marcar com vocês para sexta-feira, 2 horas, depois da aula do Tarcísio. Tudo bem? Depois eu mando comunicado no grupo e também lá no sala de aula. Amanhã eu tenho que dar minha bebê para consulta. Sim, vai ser na sexta, 2 horas. Depois da aula do Tarcísio, Yasmin. 2 horas também. Amanhã não poderei, não. Vai dar tempo de chegar aqui, não. Estarei em Fortaleza. Isso, sexta às 14. E aí, pessoal, vamos lá. Deixa eu escolher uma pessoa que mostra a atividade, se conseguir fazer. Carlos Eduardo Oliveira. E aí, Carlos Eduardo Oliveira? Foi que conseguiu fazer? Me mostra aí o que foi que tu fez. Olha lá, Carlos. Tá ouvindo, não? Acho que vou tirar ponto de quem não tá respondendo. Tá participando, não? É o jeito. Bora, Carlos. Professor, Oi. explica C para 31. Acerto, bastante. Fez aonde, Carlos? Faça onde dê pra mostrar, que eu vou só tirar do link da menina. Ah, você fez só de cabeça, né? Anote que isso é uma atividade, cara. A C, nesse dia, entre quais valores oscilou o preço da ação dessa empresa? Então, você vai observar, tipo aqui nesse gráfico aqui, ó. Nessa partezinha aqui, nos últimos 10 anos, deixa eu circular, deixa eu ampliar ele aqui. Deixa eu parar aqui. Pronto. Vamos olhar os últimos 10 anos aqui do número de casos de AIDS, ó, de 2009, de 1999 até 2009 aqui, os últimos 10 anos. Vamos olhar os valores lá em cima. Perceba que nós temos 6,4 aqui, depois 6,3, 6,4, 6,3, 6,4, 6,1, ficou oscilando.
5,9, 6, 6,2, 6,3. Ou seja, o maior valor foi 6,4 e o menor foi 5,9. Ou seja, esses são os valores máximos e mínimos da função nesse período. Então, o mesmo raciocínio lá naquela questão. Você vai olhar qual foi o valor máximo, o menor valor da empresa, o menor valor que ela atingiu, lembrando que o valor é aqui, o melhor valor que ela custava e o maior nesse dia. Deu para compreender? E aí, deu para compreender? Sim. Ó. E Carlos Eduardo de Oliveira, o que você tem para me mostrar, rapaz? Carlos, eu quero que você faça, cara, nem que seja de carvão. Vou passar para outra aí, acho que 10 minutos é suficiente para vocês tentarem fazer isso aí já, tá bom. Trinta e dois. E outra pessoa que fora o Carlos, assim, mostra atividade. Não, eu quero ver a sua ainda, viu? Eu ainda quero ver a sua, cara. Vou achar aqui onde... Lá. Tawane Saraiva. Tawane Saraiva. Conseguiu fazer? É da 32. Primeiro trimestre desses anos. Vou olhar todos os trimestres dos anos, o Daniel, e ver se teve uma desaceleração da inflação, ver se diminuiu, né? Os 3 primeiros meses. Agora aqui a gente tem o quê? Maio, fevereiro e maio, né? No primeiro trimestre aqui, porque o janeiro foi suprimido. Isso em 2012, 2013, janeiro, fevereiro e março. Você tem que olhar lá no gráfico, né? Ver se está caindo esses 3 meses do trimestre. Vocês deu para entender, Daniel? Pega cada trimestre e verifica, e cada ano, né? E verifica se está caindo. Sim, Tawane Saraiva, conseguiu fazer a questão 31? Cadê a Tawane Saraiva? Por que não fala, Tawane? E outra pessoa. Rapaz, o povo tá fraco hoje, viu? Tudo bem, Tawane. Eu vi agora as mensagens. E outra pessoa. Adriele Oliveira da Silva. E aí, Adriele? Adriele, conseguiu? Adriele, fazer a 31?
Bora lá, pessoal, tirar as dúvidas comigo. Não conseguiu? Vamos lá, fazer perguntas. Na pesca não, Lucas. Não, Lucas, só para me mostrar mesmo. Liga a câmera que é melhor. Não é, Lucas? Fala aí para mim, Lucas. Ó, o Opa, carro opa. tá pescando o carro para fazer malandro, viu? O que foi Ah, aí, Francisco? cadê? Mostra aí no caderno. Não dá pesca pro carro não, mas Que peça, mano. Eu só tô tira tentando tira reunir essa as lixa informações. vermelha. Sim, eu vou Beleza, eu vou tirar. ligar aqui. Beleza. Peraí, vou tirar aqui a lixa vermelha. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei, tá apresentando a minha cara, peraí. Deixa eu ver aqui se tem. Opa. Deixa eu ver se tem visão. Tá vendo? Aqui tá tudo escuro. Deixa eu Ah, ligar aqui. eu tô vendo um pedacinho da tua câmera aqui, mas não sei se eu não consigo ver. Peraí. Ainda tá aqui, ó. É, Pronto, deu para me ver. deu aí. Pronto, beleza. Fez. Falta só o carro. Se é da 31 Beleza, carro. desculpa. Tá fazendo 32 Beleza. ainda. Beleza, o Carlos aqui tá perguntando como é que o carro é da 31. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ele. Volta, professor, outra questão. Só já deu aqui do carro. Sim, Carlos, o valor da ação, cara, encerrou o dia em alta, estável ou em baixa? De quantos por cento? Então, quanto é que a ação valia logo no iníciozinho, às 10 horas? Valia R$ 10. Lá no final, cara, quanto é que ela valeu? Aí tu faz aí um regrinho de 3 para saber a porcentagem, tá? Só precisar de uma faxineira aí, o Lucas aí é dono de casa, viu? Se garante. Cozinhar, lava, passa. Mais alguém quer mostrar a atividade para mim? Não, James, ainda vou lançar, James, o pessoal fazer, vou corrigir hoje não. Só depois, quando todos entregarem a atividade, eu faço um vídeo de correção. Não, o pessoal vai só copiar, aí não dá certo, né? Cadê a Ariane, que eu pedi a atividade faz tempo, para mostrar a primeira questão, até agora nada. Ariana, cadê você, Ariana? Fez isso aí da aula, foi? Nem a Ariana Nascimento. Na Ariana não era, a Tiele. Assim. Rapaz, eu pedi atividade, a menina saiu da aula. Falando isso, lançar a frequência, né, pessoal? Link de frequência, galera. Passar para a próxima questão, tá? Alguém quiser me mostrar, por livre espontânea pressão. Não? Não! Não. Aí a frequência.
Mas, galerinha, aproveitar o tempo para resolver que eu tô dando, né? Porque muitos reclamaram que não tinha tempo para resolver atividade. Começando a imaginar que eu tô falando só com as 4 pessoas. Maria Eduarda de Souza, cadê sua atividade? Fez o que da vida hoje? Hein, Eduardo? Ah, tá aqui, apareceu. Lavando a louca. Mas como é que tu tá lavando a louca e assistindo aula? Não dá, né? E Eduardo, cadê a atividade? É hora da atividade, deixa as coisas pra lá. Mas, Eduardo, quero ver pelo menos a primeira questão. Rapaz, pegar no pé de alguém da enfermagem. Sabrina dos Santos. E aí, Sabrina, conseguiu fazer alguma coisa? Eu tô tentando ainda 31. Tentando entender a E. Ah, é? Deixa eu dar uma olhada. Professor, explica a C da 32. O Carlos até perguntou. Tá. Só aí aqui pra Sabrina, é só tu observar quanto é que custava a ação quando saiu, o valor da ação aqui em reais, ó, lá no iniciozinho, que ela custava R$ 10, e no final, depois de 8 horas, né, 18 horas, quanto é que ela vai valer, se ela cresceu, se aumentou o valor, se diminuiu. E quantos por cento isso foi esse aumento ou essa baixa, ou sei lá, ou se está estável. Sim, quantos por cento, né? 100%. É só fazer uma regrinha de 3, né? O valor inicial 100%, quanto ela caiu ou cresceu, vai ser X%. Tá? Bem fácil. A C da 32, né? É a C. É, Indique para o ano de 2013 os períodos em que o IPCA subiu e os períodos que o IPCA caiu. Dá uma olhada, 2013. Vamos ver aqui para a gente ver. 2013. Pronto. Tá aqui o ano 2013, tentar aqui grifar ele. Tá aqui, né? Pronto. Aí você vai olhar quais foram os períodos, os meses em que. Agora esqueci da pergunta. Peraí, olhar aqui. qual foi o maior e qual foi o menor? Pronto. É isso? Não, peraí, deixa eu só ver aqui. Indique para um ano os períodos. Que subiu e os períodos em que caiu. Exato, que caiu. Subiu e caiu. Vamos olhar. Janeiro aqui de 2013 era 0,88, não era? Nesse mês, janeiro. Confere aqui, ó. Sim. Pronto. Aí depois, foi o que aconteceu de janeiro para fevereiro? Caiu, não foi? Ou seja, de janeiro, eu vou fazer, só mostrar isso aqui, para tu entender. Daqui para cá, de janeiro até março, foi os períodos que caiu. De janeiro a março, caiu. Outro exemplo aqui. Eu vou pegar outro ano aqui, por exemplo, aqui. Agosto de 2014 até outubro de 2014. Subiu, tá vendo que o gráfico cresceu? Subiu. Então, tu vai só olhar isso aí em 2013 e ver quais foram os períodos que caiu e vai notar, né? No caso aqui, essa primeira parte, janeiro até março, caiu. Aí os demais vocês tentam fazer. É bem fácil. Deu para entender? Sim, deu. Os valores vão diminuindo, então caiu. Se aumentar, se o gráfico subir, aí você coloca os períodos, de mês tal a mês tal.
Francisco, Hum, voltando aqui por curiosidade na 31, na questão sobre descobrir se está estável ou variável. Como todos os valores estão implícitos, eu não preciso da necessidade de um x. Eu posso fazer regra de 3, já que todos os valores estão lá na tabela. Ou eu ainda necessito de uma variável Quando, x. quando é que a ação estaria estável? Ela não valia R$ 10? Uhum. Eu sei que aumentou, ele teve uma porcentagem no final ele lucrou 20 centavos. Mas eu preciso saber se é só isso ou tem algo a mais. Não, ele quer saber em porcento. Quanto equivale esses 20%, esses 20 centavos em porcentagem? Então eu pego o valor que é o valor inicial, que o valor inicial, faço uma divisão por 100 e tenho isso, o valor? Já que porcentagem é por cento. No caso, por cento. Aí, no caso, o 10 é o 100%, né? Uhum. Você fala a regra de 10, que é mais fácil. Na verdade, o 12 é o 100%, que ele é o valor maior. Não, o valor inicial que é o 100%. Beleza, então. Então já a parte de cima já é lucro. Aí o 10 é o É, estável. exato, lucro. Beleza. É sempre em cima do valor inicial, 100%. Aí o demais eu vou crescer, se tivesse dado 9,80 no final, tinha caído 20 centavos, né? No caso, Uhum. teria sido um prejuízo de 20 centavos, aí você ia dizer em porcentagem, que vale isso. Beleza. Só era isso mesmo que eu queria saber. A Maria Eduarda não sabe nem a tua. Ela na sua cara, Maria Eduarda. Pronto. Deixa eu passar para a última questão. Pessoal, dá uma olhadinha na lei. Não, nessa daí, na 32, deixa. Outra coisa, Francisco. Vê se posta as aulas. Eu entrei no teu canal, só tem uma aula há um mês atrás, cara. É porque eu postei no Google Sala de Aula, mas Achei, tu acha que tem espaço para ficar armazenando tanta coisa? É o Google 32 Sala de Aula. GB, cara. 32 GB. O que o celular tá falando? O teu celular? Exatamente. Hum. Tá, mas tipo, eu vou postar. É porque a gente vê por visualização, dá um desdão. Eu não vou postar mais isso, não. Vou postar no sala de aula e pronto. Ih, rapaz. Não que eu queria ser o YouTube, não, não eu ri pra isso, não. Quer Mas lucrar, pode admitir, tu quer ganhar. não, quero não, é longe. Depende de você ter lascado. Mas eu vou postar lá. Beleza. Eu vi duas no sala de aula ver se eu posto. É até melhor de postar do que no sala de aula, que demora pra caramba. Uhum. Velocidade de upload lá é ridículo. Não falta, né? Deixa aí. Eu perco o dia, quase estou tentando fazer um vídeo aqui. Fica Ok. na cabeça, dá trabalho demais. É mais por causa dos programas mesmo. Que eu, com meus computadores também tolerais, tem dois que não valem muito. Sim, pessoal, acabou por hoje, né? Mais tarde, daqui a pouco eu posto as duas aulas, as duas atividades. Essa da aula semana retrasada, que eu esqueci. Pronto, por hoje é só. São 4 questões de aula, só mais um aqui. Alguns já fizeram boa parte da atividade, então tá tranquilo. Pronto, vai. Aí eu vou mandar como atividade, Ryan. Depois você tenta fazer com mais calma, tá? Tem aula aí do próximo professor, ou não, não sei. Tchau. Aí sim, sexta-feira, 2 horas, tá, pessoal? Mais tarde eu mando comunicado no sala de aula e no WhatsApp, só para lembrar. Tchau. Tchau. Deixa eu parar aqui de gravar.